No verão do hemisfério norte de 1982, a testemunha, identificada apenas como Chris, tinha 14 anos na época e morava na cidade de Elliott, estado do Maine, Estados Unidos. Naquele dia, sua casa estava vazia, pois sua família estava de mudança para o Alasca e a empresa contratada para transportar seus pertences à sua nova residência já havia levado praticamente tudo. Já era noite quando Chris foi para seu quarto e deitou-se em um saco de dormir, ouvindo o rádio e virado para a janela, que estava sem cortinas. O clima estava bom e quase não havia nuvens no céu. De repente, Chris viu um objeto preto e retangular voando em um movimento de zigue-zague logo acima das árvores. O objeto, segundo Chris, estava a uma distância de cerca de 1,5 campo de futebol. O movimento do objeto foi comparado por Chris como o de um disco de hóquei, com mudanças de direção instantâneas. Chris então saiu de seu saco de dormir e se ajoelhou próximo à janela para ver melhor o estranho fenômeno. Quando olhou melhor para a rua, não encontrou mais o objeto. Chris ainda procurou em volta para tentar encontrá-lo, mas após se convencer de que o OVNI havia ido embora, ele resolveu deitar novamente. Porém, antes de voltar para o saco de dormir, ele observou que o objeto estava agora pairando logo acima do quintal de sua casa. O objeto estava pairando silenciosamente, a cerca de 12 metros acima do chão. Chris estava no segundo andar, então o objeto parecia ainda mais próximo. Ele possuía um formato de trapézio, ou seja, como um retângulo, porém com a parte de trás maior e a parte da frente menor, como um triângulo sem a ponta. O objeto era totalmente preto, tinha mais ou menos o tamanho de um carro, parecia ser metálico, não possuía luzes, janelas ou qualquer tipo de emenda visível. A única coisa perceptível eram pequenas saliências que, para Chris, pareciam ser provavelmente instrumentos da nave. O objeto ficou cerca de 4 segundos pairando o quintal de sua casa e em seguida disparou na mesma direção que veio, sumindo da vista da testemunha. Chris conta que o objeto sumiu tão rapidamente que, se ele não tivesse com o olhar focado no OVNI, teria achado que ele havia desaparecido. Após o objeto ir embora, Chris voltou para o saco de dormir e continuou ouvindo o rádio. O apresentador do programa que ele estava ouvindo falou que havia recebido nos minutos anteriores várias ligações de pessoas que relatavam terem visto o OVNI no céu. Chris então se encorajou e também ligou para o programa de rádio, contando toda a sua experiência. Em seu relato, Chris deixa claro que durante o avistamento ele não ouviu nenhum som, não viu nenhum avião ou helicóptero no céu daquela noite, não percebeu nenhum efeito eletromagnético, inclusive seu rádio continuou funcionando normalmente durante o fenômeno, não sentiu nenhum cheiro e não teve nenhum lapso de tempo, o que descarta a possibilidade de ele ter sido abduzido. Neste caso, temos um incidente com um objeto com um formato bem raro. A maior parte dos OVNIs relatados nos casos ufológicos possuem um formato relativamente aerodinâmico, com cantos arredondados ou que terminam em uma ponta. Mas neste incidente foi diferente. O objeto não tinha nenhuma característica aerodinâmica. O objeto era como uma verdadeira caixa de sapatos voadora, o que demonstra que provavelmente esta nave era extremamente avançada, pois um formato como este teria muita resistência do ar para vencer e conseguir se locomover pela atmosfera, ou seja, não seria uma forma eficiente de voar pelos céus da Terra, ainda mais em altas velocidades. Portanto, podemos imaginar que havia sim algum tipo de mecanismo nesta nave que a protegia desta resistência e excluía este fator da sua navegabilidade. Outro aspecto que intriga é a falta de luzes. Normalmente, os relatos ufológicos sempre mostram objetos extremamente luminosos, e mesmo aqueles com pouca luz sempre têm algum ponto que emite algum tipo de luminosidade. E neste caso, o objeto era completamente escuro.
A velocidade também é outro fator que impressiona, pois, segundo a testemunha, o objeto saiu de sua vista quase que instantaneamente. Apesar dos OVNIs nos relatos serem descritos sempre como muito rápidos, eles ainda levam alguns segundos para desaparecer de vista. E neste caso, o objeto sumiu quase instantaneamente. Outro fator que mostra que o objeto era provavelmente extremamente avançado tecnologicamente, pois fez todas estas manobras sem emitir nenhum som ou luz. O caso ainda é corroborado por outras testemunhas que relataram terem visto o OVNI voar nos céus da cidade naquele mesmo momento, o que descarta também que a testemunha tenha se confundido ou tenha tido algum tipo de ilusão de ótica. A testemunha também relata que hoje em dia é formada em engenharia e, lembrando do incidente ocorrido na juventude, ele tem certeza de que não era algo humano. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.